Natal do Senhor, Missa da Noite. Primeira leitura, Isaías 9, 1-6, Salmo 95. Segunda leitura, Tito 2, 11-14, Evangelho Lucas 2, 1-14. Deve-se falar do Natal a partir das leituras ou falar das leituras a partir do Natal? Acredito que as duas coisas são possíveis e válidas, mas seria melhor falar das leituras e do Natal a partir do mistério pascal, pois é o núcleo e o ponto de partida de toda a liturgia. Lucas narrou a anunciação a Zacarias e a Maria com um intervalo de 6 meses. Disse que Maria foi ao encontro de Isabel e com ela ficou cerca de 3 meses. Não dá a entender se Maria presenciou o nascimento de João. A última notícia dada foi: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou para sua casa. Lucas 1, 56. Deve-se supor que durante esses 3 meses teria ocorrido o que se encontra narrado em Mateus 1, 18-24. A revelação da ação de Deus em Maria e que convenceu José a recebê-la como esposa, foi o tema do 4º domingo do Advento. Seguindo a indicação de Lucas 1, 56, José recebeu Maria já no seu 3º para o 4º mês de gravidez. Sem detalhar novos dados temporais, Lucas situa o nascimento de Jesus no contexto de um decreto de César Augusto, para que se fizesse um recenseamento de toda a terra, isto é, de todo o domínio de Roma. Sabe-se que César Augusto reinou de 30 a.C. a 14 d.C. E Quirino governou a Síria entre 6 e 1 a.C. É curioso que Lucas não tenha feito menção a Herodes Magno, que reinou na Palestina de 37 a 4 a.C. Por essas informações, deve-se situar esse recenseamento entre os anos 6 e 4 a.C. Mas os registros datam o fato no ano 6 depois de Cristo, criando uma dificuldade histórica e de difícil solução. Parece que a preocupação de Lucas foi a de oferecer um parâmetro para que pudesse falar do nascimento de Jesus dentro de um quadro histórico universal para o momento. O dado surpreendente é a obrigação do registro ter que acontecer na cidade natal, e nesse caso, do varão, pois Lucas diz: por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículos 4 e 5. Não se sabe como o recenseamento foi organizado. Sabe-se apenas de que devia ser feito na própria cidade natal. Também não se sabe a finalidade, mas pode-se deduzir impostos, mão de obra e, numa necessidade de guerra, convocação militar. De Nazaré da Galileia a Belém da Judéia, na época, a viagem podia levar vários dias. As dificuldades e perigos aumentavam quando o trajeto estava sendo feito por uma grávida de quase 9 meses. É possível imaginar e aceitar que José tenha conseguido um burrinho para atenuar a viagem para Maria. Mesmo assim, não deve ter sido nada fácil. Digno de nota é Lucas chamar Belém de cidade de Davi, pois esta locução, no Antigo Testamento, aponta para Jerusalém, onde estava a cidadela de Davi. 2 Samuel 5, 7 e 9, Isaías 22, 9, por exemplo. Por certo, Davi nasceu em Belém, nome que significa casa do pão, mas parece que a verdadeira intenção tem a ver com Miqueias 5:1. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que há de sair aquele que governará em Israel. Profecia que foi citada por Mateus 2,6 como identificação do local do nascimento do rei Messias. Nesse sentido, Lucas e Mateus atestam a mesma tradição,
sobre o nascimento de Jesus em Belém e endossam a dinâmica promessa-cumprimento da vontade de Deus. É importante sublinhar ainda o elemento vinculante de José com Maria, quando não só dá a notícia de que estava grávida, mas insiste na relação, sua esposa. José poderia ter deixado Maria em Nazaré. Por certo, teria sido mais seguro para ela e para o bebê. Mas somente os dois sabiam o mistério que os envolviam e que Maria estava carregando em seu ventre. O que se revelou vontade de Deus, em Deus deve se cumprir. E nem por isso as condições e circunstâncias foram as mais favoráveis. Em Belém chegou a hora do parto. Não me parece certo pensar que Maria estivesse sozinha com José. Lucas nada diz, mas é possível pensar que em Belém havia parteiras e mulheres solidárias, pois o momento exigia tal sensibilidade. A notícia de que não havia lugar para eles na hospedaria, versículo 7d, não aponta necessariamente para uma rejeição, mas é usada como justificativa para as 3 ações de Maria. Primeira, deu à luz o seu filho primogênito, indicador de experiência inédita, mas tem um valor teológico importante frente às heresias gnósticas e ebionitas, que negavam a encarnação do Verbo. Basta pensar na primeira carta de João. Segunda, ela o enfaixou. Se por um lado era o procedimento normal após a criança ser lavada numa espécie de salmoura, por outro lado, aponta para a ação que ocorreu na deposição de Jesus no sepulcro. Enfim, terceira, o colocou na manjedoura, que evoca o dom do alimento e se liga ao nome Belém, bem como aponta para a Eucaristia. O fato de mencionar a manjedoura permite pensar que o parto aconteceu num lugar reservado para os animais e que fazia parte da casa onde José e Maria estavam. A partir desse momento, o alimento está pronto para ser distribuído, a começar pelos que eram considerados malfeitores e, portanto, marginalizados. Entram em cena os pastores. Belém não é só casa do pão, mas é também lugar de pastores. Foi assim que Davi foi apresentado. Era pastor. E Jesus, em seu ministério público, dirá: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10:11. Pelo fato dos pastores passarem a noite nos campos, permite supor que não era inverno, talvez próximo da Páscoa, entre março e abril. Um dado a mais que permite ligar o Natal à Páscoa, como foi dito no início da reflexão. O primeiro anúncio, segundo Lucas, encontra-se nos lábios do anjo do Senhor. Não se diz algum nome, mas bem pode ser Gabriel, que havia sido enviado a Zacarias e a Maria. Com a aparição, a glória do Senhor envolve os pastores de luz. É Deus exultando no céu e se doando na terra entre os mais humildes, porque a experiência é inédita. O medo faz parte, mas logo é afastado pelo anjo. Não tenhas medo. O mesmo foi dito a Zacarias, a Maria e a José. É o Senhor que confirma o que disse pelos lábios do salmista: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmo 34:5. O medo deve ser substituído pelo dom que Deus fez de si. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Versículos 10 e 11. Deus não frustra os que nele esperam. Em breves palavras, séculos de expectativas são confirmados. Deus, enfim, cumpre as suas promessas. O anjo do Senhor não cita alguma profecia, mas define essa boa notícia dizendo que o motivo é um recém-nascido, que é Salvador, logo é juiz e libertador. É ungido, logo é o eleito, aguardado e é rei, pois tem vínculo com a cidade de Davi e com o próprio Davi, através de José. É Senhor, porque é Deus no meio dos seres humanos. É Emanuel. Diante de tudo isso, encontra-se a notícia contrastante do sinal dado. Um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura.
O sinal contém as ações de Maria. Os pastores não terão dificuldades para identificar o recém-nascido, bem como o acesso a ele não será também dificultado. Nasceu simples e humilde para os simples e humildes. Os pastores são os primeiros convidados ao banquete. A graça continua, pois a terra e os céus se unem. A terra é testemunha da liturgia celeste. Deus é louvado pelo que fez nascer na terra. Se nos céus se eleva a glória de Deus, isto é, o peso de sua santidade, na terra se derrama a sua paz, pois Deus manifestou sua justiça e sua misericórdia em seu Filho unigênito. É festa nos céus e na terra. Enquanto a corte celeste canta, os homens de boa vontade experimentam a presença e a força da paz, sinal de perdão e de reconciliação. Não é César Augusto o doador da paz, mas Deus em seu unigênito Filho, nascido por nós e para nossa salvação. Ele é o princípio da verdadeira paz, que não vem por imposição humana e muito menos por um recenseamento, mas pelo nascimento virginal do eunuco, arauto do reino de Deus, Salvador, Cristo e Senhor. Na manjedoura, Deus derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes na humildade de sua serva e de seu filho, que humilhou-se até a morte e morte de cruz. Um feliz e santo Natal. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.